CEO milionário ajuda a funcionária a se vingar do ex-namorado. Mas não imaginava que ela foi traída pela pessoa que mais amava e apunhalada pela única amiga em quem confiava. Mas o que o destino reservava para Miriam ia muito além da dor. Quando Arthur, seu chefe, um homem poderoso, misterioso e milionário, decide ajudá-la a se vingar, uma história surpreendente começa a ser escrita. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e comenta aqui embaixo de onde você está nos ouvindo e o que você faria no lugar dela. Prepare-se para uma história que vai mexer com seu coração. Existem momentos na vida em que tudo parece desmoronar de uma só vez. É como se o chão sumisse sob os nossos pés e, de repente, quem éramos já não faz mais sentido. Quando Miriam descobriu a traição do namorado com sua melhor amiga, não foi apenas a dor da deslealdade que a destruiu. Foi a quebra de tudo o que ela acreditava ser real. Essa história não é apenas sobre traição. É sobre reencontros silenciosos com partes de nós mesmos que achávamos que estavam mortas. É sobre o tipo de amor que sobrevive em silêncio, mesmo quando tudo parece impossível. E, acima de tudo, é sobre o poder da vingança quando guiado por algo mais profundo do que raiva. A justiça emocional. Miriam nunca foi o tipo de mulher que buscava vingança. Ela era sensível, ética, cuidadosa com as pessoas. Mas há uma linha tênue entre o perdão e o esquecimento. E quando essa linha é cruzada, algo muda dentro da gente. Foi nesse momento que Arthur entrou na sua vida. Ou melhor, revelou-se nela. Arthur, o CEO da empresa onde ela trabalhava, sempre observou Miriam de longe. Um homem reservado, estratégico, acostumado a conquistar tudo o que queria, menos o coração dela. Mas quando viu o brilho nos olhos dela se apagar, ele não conseguiu ficar parado. E assim, de forma inesperada, dois mundos, tão diferentes, mas tão entrelaçados, começaram a se aproximar. Essa é uma história sobre segredos guardados por anos, sobre um amor que parecia impossível florescer no meio do caos, e sobre como a vida, por mais cruel que possa parecer em certos momentos, às vezes está apenas nos reposicionando para vivermos algo que realmente merecemos. Talvez você já tenha passado por algo parecido. Talvez ainda esteja vivendo a dor de uma traição, ou quem sabe, guardando um amor em silêncio, acreditando que ele nunca terá chance. Mas e se o universo estivesse apenas esperando o momento certo? Agora, respira fundo, porque o que você vai ouvir é mais do que uma história. É um mergulho no que há de mais profundo nos relacionamentos humanos. Dor, verdade, reconexão e redenção. A traição não começa no momento em que duas pessoas se encontram às escondidas. Ela começa antes, bem antes, nas pequenas mentiras, nas mensagens apagadas, nos olhares desviados. Começa nas desculpas frias, no distanciamento repentino, na ausência disfarçada de ocupação. Começa quando quem está ao seu lado para de ver você e começa a olhar para outra pessoa. Para Miriam, essa constatação veio como um vendaval numa manhã qualquer. Era uma sexta-feira, daquelas que começam sem prometer nada. O despertador tocou às 6h15 como de costume. Ela se levantou devagar, prendeu o cabelo em um coque improvisado e, ainda sonolenta, preparou o café da manhã para dois. Rafael, seu namorado há 3 anos, ainda dormia, ou fingia dormir. Eles estavam juntos há tempo suficiente para que ela soubesse quando algo estava errado. Fazia semanas que ele não a beijava como antes. O toque tinha perdido calor, as palavras tinham ficado econômicas demais. Mas Miriam, como tantas pessoas que amam intensamente, preferia acreditar que era só uma fase, que tudo voltaria a ser como antes, que a intimidade não precisava ser constante para ser verdadeira. Ela só não sabia que a verdade já tinha ido embora fazia tempo. Naquela manhã, enquanto arrumava a mochila dele para o trabalho, um hábito quase maternal que ela tinha desenvolvido com o tempo, algo caiu de um dos bolsos. Um brinco, pequeno, dourado, delicado, mas não era dela. Um arrepio subiu pela espinha. O coração bateu mais rápido. Ela segurou o objeto entre os dedos como se estivesse em contato com algo contaminado. Aquela joia era familiar e não demorou mais do que 5 segundos para que ela se lembrasse da dona, Andréia, sua melhor amiga. A dor não veio de imediato. Primeiro veio o torpor, o corpo paralisado, o silêncio de dentro que grita mais do que qualquer som. Depois, o coração, pulsando forte, sem entender se era raiva, medo ou incredulidade. E então, finalmente, a queda. Uma queda invisível, mas devastadora. Como se o mundo ao redor tivesse desaparecido e ela estivesse sozinha, suspensa no vácuo de uma verdade insuportável. Ela não confrontou Rafael naquele dia. Guardou o brinco, foi trabalhar, sorriu para os colegas, fingiu que estava tudo bem. Porque quando você ama alguém e descobre que foi traída, você entra num estado de negação tão profundo que até o que
está diante dos seus olhos parece mentira, mas a negação não dura para sempre. E a verdade, quando grita, não aceita ser ignorada. Miriam não era uma mulher fraca. Muito pelo contrário. Ela tinha construído sua carreira com esforço, superando obstáculos, preconceitos e muitas vezes invisibilidade. Trabalhava na área de comunicação de uma multinacional de tecnologia. Era reconhecida, respeitada, mas ali, naquele momento, sozinha no banheiro da empresa, com as mãos trêmulas e os olhos marejados, ela se sentia do tamanho de uma criança perdida. A cabeça girava. Como ele pôde? Como ela pôde? Logo ela, que sentava comigo para chorar por causa dos próprios namorados, que dizia que eu e Rafael éramos o casal que ela mais admirava. A traição vinda de duas direções tão íntimas era como uma punhalada dupla, no amor e na amizade. E o pior, ela não tinha provas além daquele brinco, mas algo dentro dela, algo instintivo e profundo, sabia. O olhar de Andreia nos últimos tempos, a forma como ela falava de Rafael, os encontros desmarcados de última hora, tudo fazia sentido agora. Tarde demais. Naquela semana, Miriam passou por uma transformação silenciosa. Algo dentro dela morreu e outra coisa nasceu. Ela começou a observar, a prestar atenção nos horários, nos padrões, e foi assim que, em uma quarta-feira à noite, enquanto fingia que estava em uma reunião, ela decidiu ir até o bar onde Rafael costumava se reunir com os amigos. E lá estavam eles, juntos, sentados num canto escuro, com as mãos entrelaçadas por baixo da mesa. Andreia e Rafael. Não havia mais dúvidas. Não houve escândalo. Não houve choro. Apenas uma foto tirada de longe com o celular. Uma prova, fria, clara e definitiva. Na manhã seguinte, Miriam chegou à empresa com um olhar diferente. A dor ainda estava lá, mas agora havia algo mais. Foco, frieza, determinação. Ela não queria apenas terminar com Rafael. Ela queria que ele sentisse, que sofresse, que aprendesse, não por vingança pura, mas por justiça, por tudo o que ele tinha destruído dentro dela. Mas ela não sabia como. Era inteligente, mas não cruel. Criativa, mas não vingativa. Foi então que o inesperado aconteceu. Arthur, o CEO da empresa, era uma figura quase mitológica no ambiente de trabalho. Jovem, brilhante, discreto. Herdara a empresa do pai, mas tinha feito questão de expandi-la com suas próprias ideias. Tinha um ar misterioso e um sorriso raro, daqueles que aparecem só quando algo realmente o toca. E ele, por algum motivo que Miriam nunca entendeu, sempre parecia observá-la com uma atenção diferente. Um cuidado quase imperceptível, mas real. Naquele dia, ele a chamou na sala dele. Miriam, posso ser direto? Disse ele olhando nos olhos dela. Eu percebi que algo em você mudou, e se não for invasivo da minha parte, eu queria saber se posso ajudar. Ela hesitou. Como contar algo tão íntimo a alguém tão distante? Mas havia algo na voz de Arthur. Algo sincero, seguro, quente. E pela primeira vez em dias, ela sentiu vontade de confiar. E ela contou. Não tudo, mas o suficiente. Arthur ouviu em silêncio. E quando ela terminou, ele não disse que sentia muito. Não disse que ela merecia coisa melhor. Ele apenas perguntou. Você já pensou em se vingar? Ela se assustou. Vingança? Sussurrou. Não por ódio, respondeu ele com um brilho nos olhos. Mas para que eles nunca mais subestimem o valor de uma mulher como você. Miriam não respondeu. Mas naquele instante, algo mudou. Ela viu em Arthur não apenas um chefe, mas um aliado. E talvez algo mais. Miriam saiu da sala de Arthur com o coração em conflito. Nunca tinha imaginado, nem nos seus devaneios mais distantes, que o CEO da empresa onde ela trabalhava seria capaz de notar, com tanta precisão, a dor que ela tentava esconder. Muito menos que ele se ofereceria para ajudá-la, e com um olhar tão sério, tão pessoal, tão carregado de algo que ela ainda não sabia nomear. Aquela proposta, se vingar não por ódio, mas por justiça, ficou martelando na cabeça dela durante dias. Havia algo de perigoso ali, mas também libertador. Ela tinha sido enganada, humilhada, subestimada, e agora tinha diante de si não apenas a chance de revidar, mas de se redescobrir. Algo dentro dela se acendia, como se estivesse despertando de um sono profundo. Era como recuperar o controle que tinha perdido no instante em que encontrou aquele brinco. A única pergunta que restava era, até onde ela estava disposta a ir? Nos dias que se seguiram, Arthur passou a chamá-la com mais frequência à sua sala, sempre com pretextos profissionais, mas a conversa, inevitavelmente, escorregava para o pessoal. Eles falavam sobre Rafael, sobre Andreia, sobre como as pessoas conseguem ferir quem mais as ama sem piscar. Arthur ouvia com atenção, não julgava, ele não dava conselhos, ele fazia perguntas. Você ainda ama ele? Não sei mais. Acho que amava a ideia dele, a ideia de estar com alguém. E você ainda ama ela? Andreia? Eu não sei, não a reconheço mais. É como se ela tivesse morrido para
para mim. Arthur sorriu com tristeza. Às vezes, algumas pessoas só estão vivas na nossa vida porque a gente insiste em ressuscitá-las. Essas conversas, carregadas de silêncios significativos, fizeram com que Miriam enxergasse Arthur com outros olhos. Não apenas como o CEO, o milionário reservado, mas como um homem, humano, empático, ferido de formas que ele ainda não tinha revelado. Havia algo de profundo em sua calma, algo que sugeria que ele também conhecia a dor da traição. E isso criava um laço invisível entre eles. Foi numa tarde chuvosa, após uma dessas conversas longas, que Arthur disse: "Tenho uma ideia, um plano, mas antes de te contar, preciso saber. Você quer mesmo fazer isso?" Miriam hesitou por um segundo, mas quando fechou os olhos, a imagem de Rafael e Andréia de mãos dadas invadiu sua mente. E naquele instante, a resposta veio com clareza. Quero. Arthur era meticuloso. Cada detalhe do plano foi pensado com precisão estratégica. Nada de escândalos, vingança impulsiva ou exposições públicas que poderiam manchar a imagem de Miriam. O objetivo não era destruir, era inverter o jogo. Mostrar a Rafael o que ele tinha perdido. Mostrar a Andréia que ela nunca foi páreo para Miriam. Mostrar ao mundo que a mulher traída não era uma vítima, era alguém que havia renascido. O plano começava com uma mudança, aparente, sutil, mais poderosa. Arthur contratou uma consultora de imagem para Miriam, sob o disfarce de um projeto interno de valorização dos talentos da empresa. Novas roupas, novo corte de cabelo, nova postura. Miriam hesitou no início. Não se sentia à vontade em ser transformada por fora, mas com o tempo percebeu que essa mudança era um reflexo do que já estava acontecendo por dentro. A nova Miriam não era uma versão fabricada, era apenas a Miriam que sempre existiu, mas tinha sido escondida atrás de inseguranças, medos e amores mal escolhidos. O segundo passo foi social. Arthur a levou para eventos da empresa como acompanhante, algo que nunca tinha feito com nenhuma funcionária. A presença dela ao lado do CEO causou burburinho imediato, e em poucos dias a notícia chegou onde precisava, nos ouvidos de Rafael e de Andréia. Mensagens começaram a pipocar no celular de Miriam. Rafael: "VC tá saindo com o Arthur? Me responde, Miriam. O que tá acontecendo?" Andréia: "Amiga, a gente precisa conversar. Sério, eu tô preocupada com você. Não some assim." Ela não respondeu. O silêncio era agora sua arma mais poderosa. Mas nem tudo era simples. Com o passar dos dias, Miriam começou a perceber que a proximidade com Arthur estava afetando-a de um jeito que ela não esperava. Ela se sentia segura ao lado dele, vista, desejada. Não como Rafael a fazia sentir, insegura, em constante alerta, mas como se, pela primeira vez, alguém a reconhecesse por completo. Certa noite, após um jantar de negócios que acabou tarde demais, Arthur a deixou em casa. Pararam diante da porta. O silêncio se instalou por alguns segundos. E então ele disse, quase num sussurro: "Eu nunca quis me aproximar de você por causa disso tudo, Miriam. A verdade é que eu te admiro há muito tempo. Muito antes de saber o nome dele. Muito antes de saber que você tinha alguém." Ela o olhou, surpresa. O coração acelerado. As palavras travadas. "Por que nunca disse nada? Porque você sempre parecia inteira demais. E eu não queria estragar isso. Mas quando te vi quebrada pela primeira vez, eu percebi que não podia mais ficar em silêncio." Ela não respondeu. Não sabia como. Só sentia tudo. A dor da traição, o alívio da companhia, a confusão da reaproximação, o calor do sentimento antigo que ela mesma tinha enterrado. Um sentimento que agora batia à porta, querendo voltar à vida. O plano continuou. Miriam passou a postar fotos com Arthur em eventos, sorrisos discretos, mensagens enigmáticas. Rafael ficou obcecado. Mandava mensagens todos os dias, ligava, chegou a aparecer na porta do trabalho dela, exigindo explicações. Ela, firme, apenas disse: "Agora eu não devo mais nada a você." E fechou a porta. Andréia, por sua vez, começou a perder espaço no círculo de amigos. O desprezo silencioso de Miriam era mais destruidor do que qualquer confronto. Ela tentou se justificar, mas ninguém mais acreditava em sua versão. A vingança estava acontecendo, e com mais elegância e inteligência do que qualquer um poderia imaginar. Mas algo dentro de Miriam começava a mudar. Um dia, Arthur a levou para um fim de semana fora, sob o pretexto de uma imersão executiva. Mas ali, entre conversas sobre negócios e caminhadas à beira do lago, Miriam percebeu que não era mais sobre Rafael, nem sobre Andréia, nem sobre se vingar. Era sobre ela, sobre se olhar no espelho e gostar do que via, sobre sentir que merecia mais, que era mais. E quando Arthur tocou sua mão, com gentileza, sem pressa, ela não recuou, porque já não havia medo ali, havia desejo. E havia algo mais profundo, um
reconhecimento de alma. No retorno do fim de semana com Arthur, Miriam sentia que algo havia mudado dentro dela. O plano de vingança, que antes era sua principal motivação, já não era o que pulsava mais forte. Havia um novo motivo, mais íntimo, mais verdadeiro, e esse motivo tinha nome, cheiro e sorriso contido: Arthur. Mas como distinguir gratidão de amor? Como separar a proteção que ele oferecia do desejo que ela começava a sentir? Essas perguntas a perseguiam, enquanto o plano seguia seu curso, agora com novos capítulos, mais ousados e perigosos. Miriam não queria apenas mostrar ao mundo que tinha superado Rafael e Andrea. Ela queria, pela primeira vez, viver algo real, sem máscaras, sem estratégias. E era aí que o medo batia mais forte. Na semana seguinte, um evento corporativo reuniu diversas empresas parceiras do grupo de Arthur. Era um jantar elegante, com presença de executivos, investidores e imprensa. Arthur insistiu para que Miriam fosse sua acompanhante oficial, não como funcionária, como mulher. Ela aceitou. A entrada dos dois no salão causou comoção. Miriam usava um vestido preto com decote discreto e cauda fluida, que realçava sua postura confiante. Arthur, impecável em um terno sob medida, caminhava ao lado dela com uma naturalidade impressionante. Eles não precisavam se tocar para que todos percebessem a conexão invisível que os unia. Foi nesse evento que o improvável aconteceu. Rafael estava lá. Ele havia sido contratado por uma empresa rival, e ao vê-los juntos, a expressão de seu rosto se transformou. Primeiro incredulidade, depois raiva, e por fim, algo ainda mais amargo: arrependimento. Rafael se aproximou, interrompendo Miriam e Arthur no meio de uma conversa com investidores. A tensão cortou o ar como uma lâmina. Miriam, podemos conversar? Ele disse, ignorando Arthur. Ela manteve a postura, respirou fundo e olhou para Arthur, que apenas assentiu, respeitando seu espaço. Fora do salão, Rafael começou a falar como se o tempo não tivesse passado. Eu errei, eu sei disso, mas você também errou ao sumir assim. Eu não parei de pensar em você, nem um dia. A Andrea, ela não é você, nunca foi. Aquilo foi um erro. Miriam ouvia em silêncio. E agora você tá com ele? Rafael perguntou com desdém. Com o CEO? É isso? Ela sorriu com leveza. Sim, e mesmo que não estivesse, já não sou mais a mulher que você deixou para trás. Você tá fazendo isso para se vingar? Comecei por isso, mas hoje continuo porque me encontrei. Rafael tentou se aproximar, mas ela deu um passo para trás. Você me perdeu no dia em que me traiu. Agora eu sou de mim mesma e talvez de alguém que sempre me respeitou, mesmo em silêncio. Ela voltou para o salão, deixando Rafael ali, engolindo sua própria amargura. Naquela noite, Arthur a levou para casa, como de costume. No carro, o silêncio era denso. Ele parecia tenso, distraído. Está tudo bem? Miriam perguntou. Arthur estacionou o carro, mas não desligou o motor. Miriam, eu preciso te contar algo que nunca falei para ninguém. Ela o olhou surpresa. Esperou. Há alguns anos, eu fui noivo. Estava prestes a me casar com uma mulher que parecia perfeita. Mas semanas antes do casamento, descobri que ela estava tendo um caso com meu irmão. O mundo parou por um instante. Eu rompi com os dois, cortei laços com minha família, me afundei no trabalho e prometi para mim mesmo que nunca mais me deixaria sentir nada por ninguém, até você aparecer. Miriam se emocionou. Viu nos olhos dele a dor crua que ele escondia por trás da postura firme. Por isso eu fiquei em silêncio por tanto tempo. Por medo, por covardia talvez. Mas quando vi o que Rafael te fez, eu não consegui mais fingir. Eu precisava fazer algo por você e por mim. Ela tocou a mão dele com delicadeza. Você fez e continua fazendo. Os olhos de Arthur brilharam. Miriam, eu não te ajudei para conquistar você. Eu te ajudei porque te amo. A frase pairou no ar como uma prece. Ela fechou os olhos, respirou fundo e disse com a voz embargada: eu também te amo. Sempre amei, mas escondi esse amor porque achava que nunca teria espaço. Arthur se aproximou e o beijo que veio em seguida não foi apressado, nem impulsivo. Foi um encontro de almas, de promessas silenciosas, de corações que finalmente encontraram repouso. A essa altura, Andrea estava isolada. Amigos em comum se afastaram, sua reputação estava manchada. Tentou contato com Miriam algumas vezes, mas todas as mensagens foram ignoradas. Até que um dia apareceu no trabalho, desesperada. Miriam, por favor, me ouve. Eu não sei o que me deu. Rafael, ele me manipulou. Eu achei que ele gostava de mim, mas ele só usou a gente. Miriam manteve o olhar firme. Andrea, eu já te perdoei, mas isso não significa que quero você na minha vida. Você mudou, ela murmurou. Não, eu apenas parei de aceitar menos do que mereço. E com um simples adeus, Miriam encerrou aquele capítulo. Não com gritos, nem vingança explícita, mas com dignidade. E isso doeu mais do que qualquer humilhação. A história de Miriam e Arthur passou a ser conhecida dentro da empresa. Muitos viam neles um casal improvável,
outros, um exemplo. Mas para os dois, o que importava era a verdade que carregavam no olhar um do outro. Meses depois, Arthur fez o impensável. Abdicou do cargo de CEO temporariamente, deixando a gestão nas mãos de uma equipe de confiança. Queria tempo, queria viver. Ele e Miriam viajaram juntos, conheceram o mundo, reaprenderam o que era amor sem medo. E em uma noite tranquila, à beira do mar, Arthur se ajoelhou, segurando uma caixinha pequena e disse: "Dessa vez eu sei que é real. Quer casar comigo?" Miriam riu, emocionada, e respondeu: "Só se for para sempre." Pode parecer algo de outro mundo. Uma mulher traída pela melhor amiga, sendo acolhida e amada pelo chefe milionário que sempre a observou em silêncio, ajudando-a a se vingar com classe e inteligência. Mas histórias assim, de dor, superação e renascimento, acontecem todos os dias, especialmente em culturas onde a honra, a aparência e a força emocional têm um peso imenso, às vezes maior até do que o próprio amor. E é aqui que precisamos pausar a narrativa para refletir. Quantas Miriams existem no mundo? Quantas pessoas, depois de serem profundamente feridas, encontram em seus algozes um espelho de si mesmas e decidem quebrá-lo, não com raiva, mas com dignidade? Quantas mulheres vivem traições silenciosas, sem escândalos, e escolhem o recomeço em vez do caos? Quantas vezes o amor surge de onde menos se espera, mas só floresce quando se tem coragem de deixar o passado morrer? Em muitas sociedades, especialmente aquelas com forte influência patriarcal ou tradicionalista, a traição feminina não é só uma quebra de confiança, é uma sentença moral. A mulher traída, muitas vezes, é envergonhada duas vezes, uma por ter sido traída, outra por não ter mantido o homem em casa. Sim, isso ainda acontece, e é por isso que muitas Miriams se calam, por vergonha, por medo, por pressão familiar, ou porque cresceram ouvindo que homem é assim mesmo. Miriam rompeu esse ciclo, mas ela só pôde fazer isso porque teve algo que a maioria não tem: apoio. Arthur não foi apenas um milionário apaixonado, ele foi um pilar emocional, alguém que soube ouvir sem julgar, agir sem sufocar, proteger sem aprisionar. E isso, mais do que qualquer vingança, foi o que deu a Miriam o poder de se reconstruir. Quando Miriam decidiu envolver Arthur no plano, muitos poderiam dizer que ela agiu por impulso, mas a verdade é que, naquele momento, o que ela fez foi escolher entre desmoronar ou reagir. E quando o tempo é curto e as possibilidades parecem esgotadas, até mesmo as escolhas mais difíceis se tornam opções viáveis. O que parecia vingança era, na verdade, autodefesa emocional. Era a forma dela dizer: "Eu ainda estou aqui, ainda sou eu, e mereço ser respeitada." Miriam não destruiu Rafael e Andréia com escândalos. Ela os deixou presos à própria consciência. Enquanto isso, reconstruiu seu mundo com a força de quem sabe que o amor verdadeiro começa com o amor próprio. É curioso como a dor, quando bem compreendida, pode nos ensinar mais sobre o amor do que o próprio romance. Foi a traição que permitiu a Miriam enxergar o que ela havia ignorado por tanto tempo: que Arthur não era inalcançável e que seu silêncio era, na verdade, a forma mais sincera de cuidado. Foi a dor que fez Arthur sair da sombra do medo e enfrentar seus traumas. E foi o sofrimento de ambos que criou um novo espaço, puro, limpo, onde o amor pôde finalmente crescer. Esse tipo de reencontro emocional não acontece por acaso. Ele é construído com paciência, empatia e, principalmente, coragem. Diferente dos contos de fadas, onde o amor é mágico e instantâneo, o que Miriam e Arthur viveram foi um amor construído, feito de fragmentos de momentos silenciosos, de decisões conscientes, de mãos estendidas, quando tudo parecia ruir. Miriam poderia ter ignorado Arthur. Ele poderia ter se escondido para sempre atrás da própria armadura de CEO solitário. Mas ambos escolheram se permitir, escolheram enfrentar a possibilidade de se machucar de novo, e mesmo assim arriscaram. Esse é o verdadeiro amor. Não aquele que evita a dor, mas o que nos torna mais fortes para enfrentá-la. Embora Miriam e Arthur sejam personagens fictícios, seus traços emocionais são espelhos de muitas histórias reais. Em entrevistas, relatos e pesquisas, encontramos casos de mulheres que descobriram traições duplas, com amigas ou familiares, e optaram por se reinventar com elegância, sem destruição pública. Homens que, depois de traumas profundos em relacionamentos, se fecharam emocionalmente até que o amor os encontrou novamente. Casais improváveis, de diferentes classes sociais, culturas ou idades, que construíram juntos um novo começo. Uma dessas histórias nos chamou a atenção, a de uma jovem advogada
advogada traída por seu noivo com sua irmã. Em vez de escândalo, ela organizou uma doação anônima em nome do casal para uma ONG de mulheres vítimas de violência emocional e se mudou para outro país. Meses depois, reencontrou um ex-colega de faculdade que a admirava em silêncio. Eles se casaram. Hoje, ela dirige uma ONG parecida com a que ajudou naquela época. Sim, a vida é cheia de viradas que parecem roteiro de filme, porque o coração humano é, por si só, uma obra de ficção em constante reescrita. Em algumas culturas orientais e até mesmo em comunidades mais conservadoras no Ocidente, a ideia de manter a aparência é mais importante que a verdade. Quantas pessoas permanecem em relações quebradas apenas para evitar o escândalo? Quantas mulheres são forçadas a aceitar traições como parte do casamento? E quantas, como Miriam, ousam dizer: eu não aceito isso, minha paz vale mais do que qualquer imagem social? Arthur poderia ter usado o poder para manipular Miriam, poderia tê-la conquistado com promessas vazias ou com dinheiro, mas escolheu o caminho mais difícil, o da escuta, da espera e da verdade. E esse é o novo tipo de masculinidade que precisamos mostrar. O homem que cuida sem dominar, que ama sem sufocar, que se abre sem medo de parecer frágil. Arthur é um símbolo, não de perfeição, mas de evolução. Miriam não venceu porque humilhou Rafael. Ela venceu porque se reconectou consigo mesma. Arthur não ganhou Miriam. Ele a mereceu, pelo respeito silencioso, pelo apoio incondicional, pela coragem de amar de novo. E esse talvez seja o maior ensinamento desta parte. Não importa de onde vem a dor, ela nunca terá mais força do que o amor consciente. A última noite do plano de Miriam e Arthur foi silenciosa. Eles haviam feito tudo. Rafael estava exposto sem que Miriam tivesse que pronunciar uma única palavra. Andréia, sua antiga melhor amiga, havia perdido não apenas a confiança de Miriam, mas também o respeito daqueles ao redor. E ainda assim, Miriam não sorriu. Não havia satisfação, apenas alívio. Ela estava cansada. Cansada de segurar um mundo que desabou aos seus pés. Cansada de carregar em silêncio a dor da traição. E, acima de tudo, cansada de fingir que não amava Arthur. Na manhã seguinte, Arthur a levou até um jardim escondido, atrás de uma propriedade discreta da empresa. Era um espaço que poucos conheciam, um lugar que ele mantinha em segredo, como uma espécie de refúgio emocional. "Por que me trouxe aqui?" Miriam perguntou. Arthur olhou para ela como se estivesse há anos guardando uma única frase. "Porque é aqui que eu venho toda vez que sinto que o mundo está prestes a me engolir. Achei que você merecia saber onde eu me encontro quando tudo parece perdido." Ela não respondeu. Caminhou entre as árvores, tocou as folhas com os dedos e se permitiu respirar. Era como se, pela primeira vez em meses, o ar não a machucasse. Arthur continuou. "Você venceu, Miriam, mas não porque se vingou. Você venceu porque não deixou que isso te transformasse em alguém amarga." Ela virou o rosto lentamente e o encarou nos olhos. "E você, Arthur, por que ficou todo esse tempo calado?" Ele respirou fundo. Por um momento, pensou em esconder novamente a verdade. Mas já não fazia sentido mentir. "Porque eu sabia que você merecia alguém inteiro e eu ainda estava me reconstruindo. Mas quando vi o que Rafael fez, quando vi a dor nos seus olhos, percebi que não dava mais para esperar. Eu não podia mais me esconder." Ela se aproximou devagar. O silêncio entre eles já não era desconfortável, era cúmplice. "E se eu te dissesse que também esperei, que houve um tempo em que te amei em silêncio, mas que achei que você nunca me veria de verdade?" Arthur sorriu, sem ironia, sem defesa, apenas com uma paz que vinha da verdade. "Eu te vi o tempo todo, Miriam. O problema é que eu achava que não era digno de ser visto por você." E ali, entre as árvores daquele jardim secreto, dois corações cansados decidiram parar de correr um do outro. O beijo que aconteceu naquele instante não foi apenas físico, foi espiritual. Foi o encontro de dois mundos que finalmente tinham se libertado do passado. Nos meses seguintes, Miriam decidiu mudar de cargo dentro da empresa. Ela não queria parecer que estava se beneficiando por estar com o chefe. E Arthur entendeu. "Se é assim que você vai se sentir mais confortável, então é isso que faremos." Eles construíram juntos um relacionamento longe dos holofotes, das redes sociais, dos julgamentos. Viajaram, conversaram por horas, foram à terapia de casal, não por estarem em crise, mas porque queriam aprender a se comunicar melhor. Escolheram cuidar um do outro e, acima de tudo, se respeitaram. Miriam nunca mais falou com Rafael ou Andréia, não por desprezo, mas porque aprendeu que perdoar é se libertar, não reatar. Em silêncio, ela os deixou para trás e, sem drama, seguiu em frente. Arthur, por sua vez, se permitiu ser vulnerável. Contou a ela seus traumas, suas dores, seus erros. Pela primeira vez, amou sem tentar ser perfeito
perfeito. E foi exatamente isso que o tornou tão especial aos olhos dela. Miriam e Arthur poderiam ter continuado em silêncio. Poderiam ter seguido com suas vidas paralelas, fingindo que não havia sentimento algum, mas escolheram o risco, escolheram se ver de verdade, escolheram o amor, aquele que vem depois da queda, que nasce entre os escombros e floresce mesmo quando o coração está cheio de cicatrizes. E essa é a pergunta que fica para você, que chegou até aqui. Quantas vezes você se impediu de amar porque acreditou que não era o momento certo? Quantas vezes deixou de dizer o que sentia por medo de parecer frágil? Quantas vezes olhou para alguém e pensou, se ao menos eu tivesse coragem? O tempo não espera. A vida não repete cena. E o amor de verdade é como uma janela que se abre só uma vez. Se você não entrar, talvez nunca mais consiga. No fim das contas, a vingança de Miriam não foi sobre destruição, foi sobre reconstrução, sobre recuperar sua identidade. E, acima de tudo, sobre entender que a maior resposta a quem te traiu é ser feliz sem eles. Arthur foi a prova viva de que o amor verdadeiro pode esperar anos, em silêncio, até que seja seguro sair da sombra. E Miriam, por sua vez, mostrou que até mesmo os corações mais feridos podem voltar a pulsar com força total quando encontram alguém que os escuta, que os vê, que os escolhe. Eles não terminaram juntos porque foram perfeitos. Eles terminaram juntos porque foram humanos. Essa história, apesar de fictícia, é um convite para você olhar ao redor. Às vezes, o amor que você procura está bem perto. Às vezes, a cura que você precisa está naquela amizade que sempre esteve ali, ou naquele gesto simples de alguém que nunca teve coragem de falar. Não espere o caos para enxergar o que está diante dos seus olhos. Talvez, assim como Miriam e Arthur, você só precise dar um passo fora do medo e entrar, de uma vez por todas, na possibilidade de ser amado como você realmente merece. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou algo dentro de você. Talvez tenha te lembrado de uma traição ou de um amor não correspondido. Talvez tenha te feito pensar nas suas próprias escolhas. Se tocou seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. E mais, compartilhe nos comentários de onde você está assistindo e qual parte dessa história mais mexeu com você. Seu relato pode inspirar outras pessoas a se libertarem de dores antigas e a abrirem espaço para novos começos. Obrigado por ouvir, obrigado por sentir, obrigado por existir.